Olá, amigos do programa Home Center, em especial para quem? Para Marcela, para Rafaela, o Emanuel, o João, o Pedro. Todas essas crianças têm o seu pet e não perde o momento do seu pet, tá bom? David, especialista do dia, tudo bem, David? Tudo bom, Marcão? Querido, sobre o que nós vamos falar hoje? Marcão, hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar algumas dúvidas a respeito sobre o pet fazer as necessidades no lugar certo. Isso é difícil, hein? Né? Mas ó, a gente vai ensinar algumas técnicas fáceis que se dá para fazer. Por que a gente está fazendo isso? Porque muita gente ainda tem aquela ideia de que você esfregar o focinho do cachorro nas necessidades dele e tudo mais, só isso traumatiza. vai ensinar. Isso. O que acontece é o seguinte, quando você vê que fez, mas você não pegou naquele momento, a melhor coisa que você tem que fazer é juntar e se desfazer daquilo. Porque o que acontece? Se você não pegou ele fazendo, ele vai achar que você está brigando com ele porque ele está fazendo as necessidades dele, não por causa do lugar. Por causa da localidade. Isso. Aí o que eles costumam fazer? Se escondem para fazer as necessidades escondidas dos donos para não brigarem com eles. Eles acham que o fato é a necessidade, não o local. Isso. Aí o que a gente faz? A gente tem eu botei alguma coisa aqui na mesa aqui de itens para a gente esclarecer, porque depende também muito de lugar, né? Certo. Então a pessoa que mora num determinado apartamento ou um lugar mais fechado, a gente tem aqui na mesa, eu até coloquei, esse tapetinho, são os tapetes descartáveis, tá? Aí, como é que ele funciona? Tá aqui, vou abrir um na mão aqui. Certo. O legal do tapetinho, como vocês podem ver em casa, é que ele absorve, tá? E ele não deixa um cheiro ruim na sua casa. Outra coisa, ele tem essas fitinhas adesivas, ó, que é o que vai colar no chão, então o seu pet não vai pegar e vai sair arrastando pela casa. Então você escolheu o lugar onde ele tenha um livre acesso, onde não vai incomodar ninguém, e aí você marca. Nesse tapetinho aqui, ele já tem um atrativo, tá? Ele já tem um aroma, um cheiro. Isso, que é o que vai acabar estimulando ele a fazer. Porque o que acontece? Tem alguns tapetinhos que tem esse atrativo já e mesmo assim algumas pessoas ainda vendem os atrativos. Não tem essa necessidade, tá, Marcão? Então se tiver que tem atrativo, só você não precisa. Já não precisa de mais nada. Não precisa. Então o que vai precisar? Agora vai precisar da questão de tempo, tá? Porque o que acontece? Exige de você um pouco mais de tempo. Você quer fazer, pegou ele naquele lugar, levou ele lá, você viu que ele vai começar a rodar para fazer as necessidades, você pega e leva ele no determinado lugar que você quer e diz para ele, é aqui, e espera alguns minutos. Ensina aí. Quando ele for fazer, pode fazer festa, se você tiver bifinho em casa, dê bifinho, se não tiver, faça uma festa enorme. Para ele entender que aquilo foi legal. Que aquilo é algo positivo, então, tá bom? Outra coisa, a pessoa diz assim, David, eu não quero usar o tapete. Tudo bem, a gente não tá falando aqui que você é obrigado só a usar o tapete, não. Certo. Se você quiser usar o jornal, a única coisa que a gente não gosta de indicar tanto o jornal é pelo fato do seguinte, sua casa vai ficar com um cheirinho um pouco mais forte, porque esse tapete... O jornal não absorve o cheiro. Não. E vai ficar até mais difícil para você juntar, porque quando você juntar, aquilo vai ficar pingando do jornal, né? Então a gente não aconselha, principalmente você que mora, que é para pet em ambiente fechado. Aí o que você faz? O jornal, vou até pegar uma aqui, tem algo que também chama muita atenção deles. Às vezes as pessoas dizem, David, esse barulhinho do jornal rasgando é algo muito legal para eles gostam demais. É por isso que às vezes você vê qualquer papelzinho, qualquer coisa que eles juntam no chão, eles começam a rasgar, porque para eles isso aqui é muito bom. Para eles é um brinquedo. Higiênico, que eles pegam, sai rasgando. Se eles tiverem facilidade de chegar onde está aquele rolo, eles vão puxar, eles vão ficar brincando. Então assim, é por isso que a gente não indica. Se você for usar, no caso, o jornal, coloque no determinado lugar, assim como tapete, direitinho. Só que aí você vai precisar usar os atrativos, tá? Aqui eu tenho alguns, depois a gente vai mostrar mais ali, que a gente também tem outros. Que você pinga 2 a 3 gotinhas e coloca seu pet lá para sentir o cheiro. Aí você diz, David, mas ele já faz em outro lugar e eu não quero que ele faça mais. Certo. Ótimo, Marcão. Aqui nós temos alguns produtos que são os educadores que a gente chama, tá?
Esses educadores, você limpa o local e você passa que ele não vai fazer mais. Esse então é para ele não fazer. Isso, esse é para ele não fazer. Vamos supor, ele já está fazendo um determinado lugar que você não quer. Então você vai usar o tapete para você... Coloca o tapete em outro local. Em outro e no local que ele fez que você não quer, você borrifa esse... O educador. Tá bom? Que aí quando ele sentir o cheiro, ele não vai querer chegar mais lá para fazer. Existe também uns banheirinhos, depois a gente vai mostrar na imagem, uns banheirinhos plásticos, onde você pode aumentar e tudo mais. Só que eles têm uns tapetinhos que também vão ser mostrados nas imagens logo mais, tá bom? Filhote, o ideal é tapete. Tapete, sem dúvida nenhuma. É muito mais cômodo para o dono, é muito mais prático, ele elimina o odor. Então assim, você vai entrar numa casa e você não vai perceber que tem cachorrinho. Então hoje nós tivemos uma aula de como educar o seu pet, aonde fazer as necessidades e aonde não fazer. Tá bom? David, obrigado, querido. Um grande abraço. Obrigado você. Marcão, também queria dar também, né, a gente não poderia deixar de falar, gostaria de dar os parabéns, tá? Poucas pessoas sabem, mas na revista, uma das principais revistas, assim, em referência de pet, Rondônia se destacou muito, né, em relação à questão de adestramento. Rondônia tem, principalmente Porto Velho, com adestradores fantásticos que desenvolveram aí uma forma de trabalhar e que eles foram premiados e estão sendo reconhecidos mundialmente. Que revista é essa? É a Cães e Companhia. Cães e Companhia, desse mês? De julho. De julho. Saiu em julho, mas agora que eu conversei com eles e tal, então eu gostaria de parabenizá-los a todos, Zezinho, Janote, pelo grande e fantástico trabalho. Eu estou falando isso porque muitas das vezes as pessoas acham que essas coisas boas e importantes são de fora, e não são, tá bom? É verdade. Então já teve, assim, falando sobre Rondônia, sobre em relação aos pets, mas eu não poderia deixar de dar o parabéns a toda essa equipe fantástica que eles têm. Fazer um convite. Convido um deles qualquer hora para vir aqui. Sim. E a gente fazer uma matéria com eles sobre adestramento. Com certeza, beleza? Vamos fazer isso. Prazer em vê-lo, Deus te abençoe. Um grande abraço. Marcão. Esse foi o Momento Zoopet, o momento mais gostoso do programa Home Center.